Alô, alô, meu povo, chegamos! Migrações internacionais, tema da atualidade que se associa com o fenômeno da globalização. Por quê? O advento da revolução técnico-científica favoreceu uma dinâmica de circulação dos fatores da produção. Então nós devemos pensar que esses movimentos geram uma série de consequências. E essas consequências podem ter um caráter econômico, social e até mesmo geopolítico. Então aqui nós dividimos. Veja primeiro que nós estamos colocando para você uma situação que envolve o quê? As áreas de expulsão ou repulsão. O que é isso? A área de emigração. Aquele que está deixando. Ele é o quê? Emigrante. O que isso provoca? Destacamos, primeiro, diminuição da população, declínio das taxas de natalidade, o que por consequência a médio prazo vai reduzir a população adulta e a população da terceira idade. O que eu começo a ter? Movimento predominantemente de jovens. Então é natural ocorrer um envelhecimento da população. O que significa dizer faltar mão de obra no futuro. Então isso não é bom para o país, porque eu estou perdendo população economicamente ativa, aquela que iria compor o meu mercado de trabalho. E por consequência, eu acabo tendo uma situação interessante, que alguns podem até achar que é uma vantagem. Aquele imigrante que foi para o outro país começa a mandar dinheiro para o seu país de origem, dólar, euro, libra, então começa a entrar divisas que são reinvestidas nesse território na forma de quê? Imóveis, bens que possam garantir o futuro familiar. Qual foi um caso clássico, histórico no nosso país? Governador Valadares. Na década de 80, quando ocorreu a chamada diáspora brasileira, no auge da crise do cruzado, governador Valadares ficou conhecido como governador Valadólares. Por quê? Circulava mais dólar do que a moeda nacional na cidade mineira de Governador Valadares. Você sabia dessa? Foi o ápice da crise do plano cruzado no governo Sarney. E vamos pensar o inverso agora. Quais os efeitos para aquela área de chegada? A área atrativa. O que eu tenho chegando? É emigrante ou imigrante? Aquele que chega é imigrante. O que ele provoca na área de chegada? Primeiro aspecto, o aumento da população, principalmente onde? No mercado de trabalho. Então a gente começa a ter uma concorrência que por vezes é considerada inclusive desleal, porque esse migrante, principalmente se estiver clandestino na ilegalidade, ele se submete a entrar no mercado de trabalho em condições que o trabalhador local não aceitaria. Então isso gera uma concorrência que afeta diretamente a população economicamente ativa. Mas quem chega? Normalmente são pessoas mais jovens. Então gera um rejuvenescimento da população e interfere imediatamente nas taxas de natalidade, porque esses imigrantes estão ainda em fase de procriação e automaticamente começa a existir o quê? Um fenômeno de mestiçagem. Esse é um problema que fomenta os nacionalismos, principalmente porque essa população começa a habitar bairros que são bairros de menor poder aquisitivo, chamados de bairros degradados. Olha a problemática, é o que nós temos como guetos, a guetificação, onde esses bairros degradados são denominados guetos. E isso gera um nacionalismo crescente, porque gera um choque cultural. Esse choque cultural, por vezes, é o que alimenta o nacionalismo e faz crescer o movimento de aversão ao imigrante. Como que isso aparece? A chamada xenofobia, os chamados movimentos xenófobos. Uma dica para você que nos acompanha em relação a essa temática. Assista o filme Faça
A Coisa Certa, de Spike Lee, um filme do final dos anos 80 que você acha facilmente aí nos canais e que você vai entender essa problemática dentro do território americano envolvendo os migrantes que formam aquele país. E se você quer um filme mais recente, Infiltrados na Clã, acaba de ganhar o Oscar, também de Spike Lee, para você ver essa problemática e como essa temática está ressurgindo neste início de século. E óbvio, observe a ilustração para você ver a intensidade desse fluxo. Olha só, estamos aqui colocando para você esse território, que é o norte da África, e o Oriente Médio, como áreas de repulsão, principalmente em direção à Europa. O que você observa? A flecha que aparece mais larga indica um maior fluxo, mais intenso. E aquelas que aparecem mais estreitas, um menor fluxo. Observe a quantidade de pessoas do Oriente Médio e do norte da África. Esse é o combustível da xenofobia. Porque grande parte desses vão para países mais ricos, como a região do Reino Unido, ou a França, ou ainda a Alemanha. E aí, nesses países, é que nós temos o crescimento da xenofobia, fomentado e principalmente alimentado pelos nacionalismos que partidos de extrema-direita defendem. A extrema-direita cresce assustadoramente na Europa com o discurso nacionalista e xenófobo. Questão certa para o Enem 2019. Vamos matar! Abraço!